A ministração que nós temos essa noite, queridos, é despertando para uma missão. Amém? O Senhor, Ele tem nos chamado para esse despertamento. Ele tem nos chamado para uma missão. Por quê? A sua vida aqui não é à toa. Você não está aqui, você não caiu de paraquedas, sabe? A Bíblia fala que desde antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, o Senhor já nos chamava pelo nome. E já tinha um propósito destinado para cada um de nós. Então, como é que a nossa vida vai fazer sentido? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos ali entendendo o propósito que Ele tem para nós. Estamos vivendo isso. Então, você pode ser, meu irmão, aí um engenheiro, um médico, sei lá. Mas se estiver fora do centro da vontade de Deus, vai parecer que algo está incompleto dentro do seu coração. Então o Espírito Santo, Ele quer nos despertar. Se você já está aí entronizado na missão, glória a Deus. E essa palavra só vai fortalecer mais a vontade de Deus sobre você. Mas se de repente você está precisando despertar, que essa palavra possa ser algo que motive a sua vida para um grande despertamento em nome de Jesus. Amém? Então, algo interessante, queridos, que eu estava vendo, que uma empresa de sapatos, sabe, uma grande empresa de sapatos, ela enviou um dos seus funcionários para a África. E esse funcionário, chegando lá, ele observou que as pessoas não usavam sapatos. E ele virou para o dono da empresa e falou o seguinte: poxa, não vai dar certo esse empreendimento naquele local, porque ninguém usa sapato naquele lugar. Só que aquela grande empresa enviou outro funcionário e ele teve a mesma visão. E quando ele chegou naquele lugar e viu que ninguém usava sapato, ele virou para o dono da empresa e falou o seguinte: vamos fabricar milhões de sapatos, porque nós vamos ser uma grande empresa naquele lugar, porque lá ninguém tem sapato. E a partir de nós vai ter. O que eu quero trazer com isso? Qual é a sua visão em relação ao Evangelho? Qual é a sua visão em relação das situações, das suas circunstâncias? Alguns vão olhar para as suas dificuldades e vão falar: é muito difícil servir a Jesus, porque a minha família é muito difícil, o local onde eu estou é muito complicado. E outros vão olhar na mesma situação e vão pensar assim: meu Deus, olha que grande oportunidade que Deus está me dando, de ser o precursor da minha família, aquele que vai levar o Evangelho dentro dessa casa, aquele que vai mudar o contexto dessa região. Sabe, queridos, nós sabemos que aí fora, né, aqui a igreja, mas a igreja é cercada por trailers. E uma vez uma irmã me virou para mim e falou o seguinte: pastora, parece que a gente está, quando a gente sai daqui, parece que a gente está em Sodoma e Gomorra, porque tinha épocas que o ambiente estava bem carregado. Mas eu pensava assim: meu Deus, a igreja está nesse lugar para um propósito. Para as pessoas que estão ali dentro dos bares, quando começar a ver você que recebeu da parte de Deus, uma porção da parte de Deus, sair daqui rindo, sabe, feliz, levando o brilho do Espírito Santo, sendo um bom perfume de Cristo, impactar aqueles que estão lá, sentados dentro de um bar, sabe, muitas vezes se drogando, se prostituindo, mas vão olhar em vocês algo que vai trazer esperança, que pode mudar o contexto deles. E saiba que muitos que estão lá fora, eu já ouvi dizer: se um dia eu entrar para uma igreja, eu vou nessa igreja. Que o povo de lá é animado, é alegre, recebe o povo com alegria. Acho que aquele lugar é muito legal. Graças a Deus por isso, amém? Então, tudo é o contexto. Como nós enxergamos a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Você é aquele que só vê a dificuldade e para no meio do caminho? Ou é aquele que olha a dificuldade, mas observa sendo uma grande oportunidade para uma mudança, seja na sua casa, no seu bairro, no local onde você mora? Então, Jesus, certa vez, ele foi encontrar com uma mulher que era desprezada por todos. Essa mulher, a Bíblia chama ela, lá em João capítulo 4, a mulher samaritana. A Bíblia fala que ela saía, sabe, depois que as mulheres saíam, num dia, assim, por volta de meio-dia, um sol bem quente para pegar água, porque ela ficava constrangida de se encontrar com as outras pessoas, porque as pessoas a julgavam.
Mas certo dia, Jesus foi ao encontro daquela mulher. E aonde o mundo apontava e criticava como uma mulher que já tinha vários maridos, já teve vários maridos, e aquele que estava com ela não era o marido dela, Jesus olhou para aquela mulher, ofereceu água da vida, e ela se tornou uma grande missionária. E foi ela que ganhou toda a Samaria para Jesus, aquela cidade para Jesus. Amém? De repente, nós somos aí essas samaritanas, né? Nós somos esses que o Senhor quer levantar para ganhar o teu bairro, ganhar a sua nação, ganhar a sua família. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. E Ele nos chama essa noite para nós nos despertarmos para a grande missão que Ele tem para nós. Então, nós vamos estar meditando no texto de Efésios, capítulo 5. Não tem a ARC, né? Você falou que tem FC? Tá bom. Eu vou ler então pelo telão para não ficar diferente. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 21, em nome de Jesus. Amém? Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo no nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Então, o tema da nossa noite é despertando para uma missão. E eu vou pegar esse texto como base e nós vamos ver aqui 3 pontos para nós estarmos atentos para esse despertamento, para essa missão. Então, nós vamos estar aqui vendo 3 pontos dentro desse texto. O primeiro ponto que nós vamos estar vendo é justamente o despertamento, não é isso? Então aqui nós acabamos de ler Efésios 5, versículo 14, eu vou ler até o 17, referindo-se ao primeiro ponto que o Senhor quer que nós venhamos a despertar, amém? Então ele fala, pelo que diz, desperta tu que dormes. Então, queridos, esse despertamento está associado a um sono. Vocês sabem que pode acontecer na nossa caminhada espiritual, que em algum momento da nossa caminhada, ficarmos como sonolentos, sabe? Parece que perdeu o brilho servir Jesus, parece que aquele primeiro amor ficou um pouco abafado, parece que é só um cumprimento de rotina, é só um bater de ponto, senão o pastor vai perguntar por que eu estou faltando. E muitos de nós, se nós não vigiarmos, vamos ficar nessa sonolência espiritual. Mas o Senhor está falando para nós de um despertamento. Ele está querendo acordar a sua igreja de toda a sonolência, de todo cansaço, de todo desânimo, de todo abatimento, de toda frieza. Ele está falando, olha só, desperta. Você que está dormindo, você que está aí desapercebido das coisas espirituais, você que está levando a sua vida espiritual como uma rotina sem graça, sem alegria, sem paixão, sem vigor. Sabe, queridos, Ele é um noivo e nós somos a noiva. E ter esse encontro com Ele tem que despertar em nosso coração um anseio. Tem que despertar em nosso coração uma alegria. Sabe, servir a Jesus, cooperar com o crescimento do reino de Deus, tem que servir para nós, sabe, um estímulo. Porque Ele faz assim, Ele é assim, e Ele deseja que sejamos assim também. Pessoas que têm um amor. Então Ele fala, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha que comparação. Porque aqui os mortos estava sendo relacionado a mortos espirituais,
pessoas sem a presença do Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécios, essa palavra significa ignorante. Será que na nossa caminhada cristã, como nós estamos conduzindo a nossa caminhada? Será que o tempo está passando e, de repente, não há um interesse no seu coração de buscar mais das coisas de Deus? Será que o tempo está passando e, de repente, você não se atenta para as oportunidades que Deus tem te dado? Veja pela tua igreja, quantos cursos são proporcionados, seminário é proporcionado, sabe? Temos estudo pela manhã. Então, quantas oportunidades, sabe? Que Deus nos deu a oportunidade de estarmos terça-feira em uma reunião de pastores, lá na Barra da Tijuca. Tinha um tempo que a gente não conseguia ir lá. E nós fomos para aprender. E eu vejo, assim, cada oportunidade que Deus dá, sabe? O investimento de Deus. E valorizar. Sabe, cada curso, cada livro que chega em minhas mãos, cada oportunidade de ler a Bíblia, de aprender um pouquinho mais, eu vejo isso como uma grande oportunidade, sabe? E o Senhor fala assim: eu estou depositando em você algo, eu estou liberando para você algo. Agora, o que você vai fazer com isso? Como você vai retornar? Eu lembro que quando eu fazia o seminário teológico, nós estávamos na obra, né, já fazendo a obra de Deus, e o seminário teológico era de segunda a sexta, e pela obra eu não tinha condições de estar lá todos os dias. O seminário lá de segunda a sexta é um período de 3 anos, mas devido eu estar cooperando na obra, eu fiz no período de 6 anos. E é lá em Sampaio, super contramão. E eu lembro que tinha dias que eu tinha que sair daqui de Olaria, pegar trem, fazer ali transferência em São Cristóvão, e o trem superlotado, muito apertado, para muitas vezes assistir 50 minutos de aula. Às vezes o último tempo, eu voltava daquele lugar, um lugar deserto. Muitas vezes o Luiz não tinha condições de me pegar. E eu vou falar uma coisa para vocês de todo o coração, não para me exaltar não, mas era um sentimento de tanta gratidão. Sabe, muitas vezes eu saía daqui cansada, com o corpo cansado, mas com o coração grato. Eu agradeci a Deus: Senhor, obrigada porque o Senhor me proveu o dinheiro para passagem. Obrigada porque meu marido está podendo cuidar dos meus filhos para eu estar lá. Obrigada por esses professores que estão ali dispostos a ensinar. Obrigada pelo pastor que abriu esse seminário. Obrigada por essa oportunidade. E quando a gente começa a ver as coisas de Deus desse ângulo, sabe? Dessa forma, não é pesado, não é cansativo, não é uma coisa que você tem que fazer por uma obrigação, para prestar conta, não, é uma alegria, é uma satisfação. E aí o Senhor fala: olha só, como você está conduzindo a sua vida, olha quantas oportunidades têm chegado até você, quantas oportunidades o Senhor tem dado para um crescimento. Então, não ande como um ignorante, mas ande como um sábio, remindo o tempo. Gente, já estamos em outubro. Já parou para pensar? Você lembra que há pouco... Estava ano novo, gente. Parece que foi ontem. A gente estava aqui agradecendo a Deus por uma virada de ano. E daqui a 1 mês e pouco já estamos entrando em outro ano. E assim, é num piscar de olhos, sabe? A nossa vida é num piscar de olhos. O tempo passa muito rápido. Remir o tempo é resgatar o tempo, é saber administrar o tempo de uma forma proveitosa. E aqui ele ensina para nós como nós vamos remir esse tempo, como vamos resgatar esse tempo, fazendo a vontade de Deus. Vamos voltar aqui para o versículo Efésios 5, do 14. Vamos ler do 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais o que insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, primeiro ponto da nossa ministração, despertando para uma missão, ter sabedoria,
Ser despertado para uma missão é entender que a vontade de Deus é que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. É despertar para algo maior. Porque se nós estivermos conduzindo a nossa vida fora do centro da vontade de Deus, você pode estar até fazendo muitas coisas, mas se não for aquilo que Ele quer, nós vamos estar perdendo tempo. Sabe, eu escutei uma ilustração de uma senhora, que ela falou o seguinte, que ela quis aprender a fazer o melhor bolo de chocolate. Que ela falou assim, quando eu chegar no céu, eu vou dar esse bolo para Deus. Eu quero apresentar para Deus o melhor bolo de chocolate. Um bolo que Ele nunca experimentou. E ela gastou a vida dela buscando receita, experimentando. E ela conseguiu fazer aquele bolo maravilhoso. E quando chegou o dia de ela apresentar ao Senhor, ela falou, Senhor, toma aí esse bolo de chocolate que eu gastei a minha vida, empenhei a minha vida e meus esforços para apresentar diante do Senhor. E o Senhor falou assim, bacana, mas eu gosto de bolo de morango. Sabe? De repente a gente gasta a nossa vida, a gente tem um esforço, a gente se dedica em tanta coisa, mas será que essa é a missão que Deus tem para você? Será que é isso, a visão que Deus tem para você? Então o Senhor fala assim, não ande como um desconhecido, não ande como um ignorante, mas ande como um sábio. Como eu vou andar como sábio? Entendendo qual é a vontade de Deus para mim. Então, primeiro ponto, eu tenho que despertar para entender qual é a mensagem, a visão, a missão que Deus tem para mim. Amém, queridos? O lugar mais seguro para um homem estar, sabe onde é? Qual o lugar mais seguro onde um homem tem que estar? No centro da vontade de Deus. Se Deus te mandar para a África, mas é aquele plano e aquela missão que Ele tem para você, saiba que ali vai ser o lugar mais seguro que você vai estar. Porque se for no centro da vontade de Deus, a missão dele sobre a sua vida, a direção dele para a sua vida, aleluia, ali vai ser o lugar onde você vai encontrar um propósito, um sentido, amém? Então o Senhor tem algo para nós, aleluia, Ele tem algo poderoso para nós. Agora, quando é que nós vamos ter clareza daquilo que Ele quer para nós? Quando nós tivermos a disposição, o despertamento, que é o primeiro ponto, de perguntar a Ele, Senhor, que seja segundo a Tua vontade e não a minha. Você já teve essa coragem? Quantos sonhos teus, que de repente o Senhor falou assim, não é o meu sonho para você. Você já teve a coragem de pegar os teus sonhos e botar no bolso e viver o sonho de Deus? Você sabe que até mesmo Jesus, Ele passou por algo assim complicado, irmãos. Ele, no Getsemane, Ele teve um conflito interno. Vamos ver lá? Deixa eu... Mateus 26, do 38 ao 39. Mateus 26, do 38 ao 39. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem que estava com a alma angustiada? O próprio Deus. Você acha que humanamente, porque Jesus veio 100% homem e é 100% Deus, você acredita que através dessa declaração, ele estava humanamente, completamente satisfeito ali? Não, ele estava em conflito. Ele estava em grande agonia, tanto que ele orou de tal forma, a agonia era tão tremenda que ele começou a transpirar gotas de sangue.
de tanta angústia. Mas ele fez uma declaração para Deus: Senhor, mas contudo, que não seja a minha, mas que seja a tua. Tem que ter coragem para isso. Amém? Tem que ter coragem para viver a missão que Deus tem para você. Tem que ter coragem para viver o propósito que Deus tem para você. Tem que ter, meu irmão, ali um coração rendido. Temos que nos despertar de toda a sonolência espiritual. Por que muitos estão como os que dormem? Que estão dispersos, porque ainda não despertaram para buscar aquilo que vem do alto. A direção de Deus para a sua vida. Aleluia! Então, primeiro ponto, despertamento. Nós temos que despertar para buscar a sabedoria do Senhor sobre nós. Aleluia! Aqui, queridos, nós vamos ver que a sabedoria do Senhor é o temor a Deus. Vamos ver na NVI, tem NVI aí? Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, eu tenho que despertar para buscar em Deus a vontade de Deus, porque o temor a Ele é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. E Ele falou para nós aqui nesse versículo, dentro desses versículos de Efésios: não seja como o nécio, não seja como o ignorante, sem saber a vontade de Deus, mas buscar a sabedoria. Como? Sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tiago 3, do versículo 13 ao 18. Pode continuar na NVI, por favor. Tiago 3, do versículo 13 ao 18. Fala o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Quem é o sábio? E quem é que tem entendimento? Agora ele vai responder: que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois aonde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Então eu me render. Primeiro eu tenho que despertar para buscar a vontade dele e me render à direção do Senhor. E ele fala aqui, queridos, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Já parou para pensar nisso? Se nós queremos cumprir a missão, e o Senhor está falando, desperta para a missão. Ei, tem que seguir Jesus. Tem que pegar a cruz. A cruz é o evangelho. Temos que estar diante da vontade dele. Agora, se eu não me render dessa vontade, se eu falo, não, eu quero o meu sonho. Não, Jesus, dá um tempinho aí. Fica um pouquinho de lado. Deixa eu realizar a minha vontade. E o Senhor está falando, você está perdendo a sua vida. A verdadeira vida está no centro da vontade de Deus. A verdadeira vida é quando fluímos naquilo que Ele tem para nós. Aleluia! Essa, querida, a grande perda de tempo é quando estamos fora do propósito, fora da visão, fora da missão. Então, o primeiro ponto da pregação para despertarmos para a missão é: desperte para a vontade de Deus. Amém? Segundo ponto, ser cheio do Espírito Santo. Não tem como cumprir a missão do Senhor vazio de Deus. Eu quero servir Jesus. Eu quero fazer a obra. Mas espera aí.
Como está a sua vida com Deus? Você tem reservas? Não, pastor, eu só quero dar. Eu peguei a palavra lá rapidinho e eu estou transmitindo a palavra. Mas você tem vida com Deus? A vida com Deus que vai nos dar estrutura para suportar os ataques, as retaliações. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual não é visível, mas é real. E quando nós nos colocamos num posicionamento de cumprir a vontade de Deus, de fazer a missão que Ele nos destinou, nós estamos comprando guerra contra o inferno. Porque Satanás, ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. E quando você se posiciona no reino, ele vem com o seu exército para tentar lançar seta contra você, lançar seta contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua saúde. E se tivermos vazias de Deus, aí você fica assim, ai, é muito pesado fazer a obra. Ai, foi só eu começar a fazer a obra, olha aí, o capeta se levantou. Olha aí a perseguição. Ei, só tem um negócio que a Bíblia fala. Maior é o quê? É o que está conosco, amém? Do que aquele que está no mundo, aleluia. O que a Bíblia fala? Satanás pode vir por um caminho, mas o Senhor dá a oportunidade de 7. Tu vem por um, agora tu vai escolher 7 para tu bater e retirar. Cai-te embora, vai-te embora, capiroto. Bate reto, Satanás. Aqui tu não vai fazer ninho, não. Minha irmã, meu irmãozinho, tiver vazio de Deus, tô morrendo. Não! O Senhor é a nossa força. Aleluia. Não é no nosso braço de carne. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para suportar o dia mal. Porque vem as astutas ciladas do diabo. Mas nós temos que ir ali, querido. Se Deus chamou, Ele te capacita. Amém? Aleluia. Ele te capacita. Mas para cumprirmos e despertarmos para a missão, temos que buscar o Senhor. Não tem jeito. Não tem como. Ah, eu só pego na Bíblia quando o pastor manda. Eu só pego na Bíblia quando eu tenho que fazer um estudo. Não, você tem que comer Bíblia. Por que você tem que comer Bíblia? Porque Ele é o pão vivo que desce do céu. A palavra é o pão que te alimenta todo dia. É o teu feijão com arroz, é o teu angu, é o teu tutano, é o teu sustento, é a tua carne, é a tua proteína. É a palavra de Deus. A sua comunhão com Deus no seu quarto é sua trincheira de oração. É onde você se reveste contra as artimanhas, onde você fica antenado, ligado, sensível ao mundo espiritual. Para você saber como agir, você se posicionar. Ei, você não é um qualquer um, não. Você é um filho de Deus. E aquele que te chamou, Ele te garante. Mas você, nós, todos nós, temos que estar lá, ó, nos enchendo do Senhor. Nos enchendo de Jesus. Nos enchendo da palavra. Nos enchendo da presença. Queridos, se o próprio Jesus, Ele não fazia nada antes de orar ao Pai. Ele ia ter com o Pai. A Bíblia fala que antes do sol nascer, Ele ia ter com o Pai. Ei, desperta dessa cama. Desperta desse sono. Desperta dessa preguiça de ler Bíblia. Desperta dessa preguiça de orar. De ter com o teu Deus, de ter com o teu Pai. O Senhor quer te usar, mas Ele quer te capacitar. Ele quer te revestir, Ele quer te encher. Porque se você estiver vazio, você não vai ter o que você vai ter o que dar para ninguém. Você vai dar o que não tem, daqui a pouco está morrendo. Por isso que muitos não aguentam, porque está vazio. Aí como é que vai dar? Tem que se encher para transbordar, amém? Então, Efésios 5, 18 ao 20. Vamos como é que você fez? A AFC, né, que você falou? ACF. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução ou há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Você tem que buscar e tem que crer. Não adianta também uma vigília de oração se você sair daquele ambiente de oração e não crer. Sabe por quê? Porque Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Se eu oro, se eu leio, eu tenho que crer que aquilo ali é uma verdade. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é que nos convence dos nossos erros. O Espírito Santo é que nos capacita. O Espírito Santo é que nos fortalece. O Espírito Santo que testifica quando aquilo é de Deus e quando não é. O Espírito Santo é que te enche, que te consola. Nós precisamos dessa comunhão íntima. Sabia? Que não adianta só estar frequentando templo. Nós temos que estar dentro da presença dele. Então nós temos que nos encher dele, porque é tão interessante que ele faz essa comparação. Não vos embriagueis com vinho. Então a bebida alcoólica, né? Ela traz uma certa... A pessoa, ela sai um pouco de órbita, não é isso? Ela fica um pouco, sei lá, alienada, né? Fora de si. Fala coisa que de repente não tinha coragem de falar, não é isso? Tem pessoa que é tímida e bebe e tem quer falar tudo. Fica corajoso. Fica macho. O efeito do álcool. Gente, mal comparando, né? Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, sabia que você também fica um pouco fora de si? Quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para... Por isso que as pessoas falam assim, está cheio, falou para Pedro, né? Está embriagado, está cheio de mocho. Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Só que a pessoa cheia do Espírito Santo, como é que é a reação? Ela fica meio assim, meio embriagada mesmo. Você fica meio fora de órbita, você fica em outra dimensão. Aleluia! E aí você começa a falar coisas que você... Caraca, não está saindo isso. O Espírito Santo está botando palavra na sua boca, está te dando ousadia, está te dando coragem. O Espírito Santo está te enchendo. A glória! Aleluia! E é bom demais, gente. É bom demais estar cheio do Espírito Santo. É bom demais. Então o Senhor está falando assim, quer fazer a missão, meu irmão? Vamos despertar para a missão, se encha dele, porque de repente você na sua carne, você não tem coragem. Você é tímido, você é introvertido, mas quando o Senhor te pega, quando o Senhor te enche, meu irmão, daqui a pouco tu não sabe nem como é que você está falando, mas está falando, porque é Deus usando tua boca, é Deus usando você, glória a Deus, porque nós somos só um instrumento nas mãos dele, amém? Agora, como vamos estar cheios? Aqui ele dá algumas situações para nós nos enchermos do Espírito. Então, falando em salmos, gente, temos que falar da palavra. Temos que meditar. Como é que eu vou me encher das coisas de Deus se eu não conhecer esse Deus? Então, Salmo 119, do verso 9 ao 12. Pode continuar nessa ACF mesmo, por favor? Que fala assim... Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-nos os teus estatutos. Amém? Aí, jovens. A Bíblia fala que a força está com os jovens, hein? Mas tem jovens também de 40, de 50, de 60, né? 30. Uhul! Aleluia! O Senhor renova nossas forças com asas como águia, meu irmão. A gente é fortalecido em Deus. Mas como purificará o jovem seu caminho? Como vai se desviar das tentações? Como vai se livrar dos laços? Daquilo, dos banquetes que oferecem? Como? Se enchendo da palavra. Se enchendo, para quê? Para que a palavra fique marcada no seu coração. E aí quando vier tentação, você vai estar ali com algo guardado no seu coração. Ele fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, você vai ter reservas com Deus. Você vai ser ali, meu irmão, um arsenal da palavra. Aleluia. Outra situação para nós sermos cheios do Espírito Santo, a adoração.
Ele fala, cantando, louvando no Senhor de coração. Então, adoração. Você tem hábito de adorar ao Senhor? De entoar louvores a Deus? De encher o ambiente da sua casa de louvor, de adoração? O teu espírito é um espírito adorador? Você tem uma vida de adoração? Ah, pastor, eu acho que a adoração é só quando o ministério de louvor sobe no altar, e aí eu levanto a mão, e às vezes eu choro. Não. A adoração é o estilo de vida. Amém? Cutuca teu irmão aí do lado e fala assim, a adoração é um estilo de vida. Por que um estilo de vida? Porque o próprio Jesus falou isso. João 4:24. João 4:24. Ele fala o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então você está lá na sua cozinha fazendo sua comidinha, você está lá na condução, você está lá, sabe, meu irmão, trabalhando, você está adorando a Jesus. Amém? Qual é a outra condição para sermos cheios do Espírito Santo? Gratidão. Amém? Você é uma pessoa grata? O que sai dos seus lábios habitualmente? Quando você acorda, você olha para o tempo, aí se está chovendo, ai, está chovendo. Ai, está muito calor. Ai, eu tenho que pegar aquele ônibus. Ai, eu tenho que trabalhar. Ai, eu tenho que fazer comida. Ai, eu tenho que cuidar da casa. Meu irmão, graças a Deus você tem trabalho. Graças a Deus você tem uma casa para cuidar. Graças a Deus você tem filho. Graças a Deus que você conseguiu ter filhos, amém? É casado, oh glória, aleluia! Sabe, certa vez uma senhora falou para minha mãe assim, ela já era viúva, né? E ela falou assim, eu queria ter esse trabalho ainda. De cuidar das coisas do meu marido. Então, queridos, um coração grato vai ser cheio do Espírito Santo. Um coração que vê a bondade de Deus, o favor de Deus nas mínimas coisas, porque nada que Ele faz é pequeno. Para de respirar aí. 1 minuto. Agora, quem dá o ar que você respira? Não fica roxo não. Não, pelo amor de Deus, ressuscita, Senhor. Quem dá o ar? Quem dá a habilidade? Quem abriu a porta? É o Senhor. Amém? Então, para fazermos a obra de Deus, segundo ponto, é sermos cheios do Espírito Santo. E uma das condições para sermos cheios do Espírito Santo é ter um coração grato. Porque o ingrato vai ser vazio de Deus. O ingrato só vai olhar a dificuldade, o ingrato só vai olhar aquilo que ele não tem. Ele só vai olhar o que o outro já teve, já tem. Ah, porque eu não tenho. Não, meu irmão, graças a Deus. Seja grato. Amém? Então, queridos, a gratidão, o que ela faz? Ela abre a janela dos céus. A gratidão faz você ficar mais bonito. Ó. Eu falei outro dia lá na escola lá de líderes. Uma pessoa amargurada não tem botox que dê jeito. A pessoa que está toda esticada, mas está com a coisa assim, oprimida, toda esticada, oprimida. Não tem botox que dê jeito. É a cutis com brilho. Seja grato. Seja grato. Seu coração vai se encher de alegria. Amém? Um coração alegre, o que diz a palavra? Formoseia o rosto. Um coração alegre aformoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, para ser cheio do Espírito Santo, seja grato. Por quê? A murmuração vai impedir que você alcance a missão que Deus tem para você. Onde nós vamos ver isso? 1 Coríntios 10, versículo 10. 1 Coríntios 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aqui o povo estava indo para uma missão. Qual era a missão? Possuir a terra prometida,
ser uma nova nação em Deus, fazer história. Mas no meio do caminho, a grande maioria só murmurava. Não via nenhum benefício de Deus. Eles estavam com fome, Deus dava maná, gente. O pãozinho todo dia vindo do céu, a sementinha lá, tipo semente de coentro ali, eles amassavam, era tipo pãozinho de mel. E eles comiam aquele maná. Queremos carne. O Senhor trazia codornize. Está sem água. O Senhor via água da rocha. A água está amarga. O Senhor faltava água doce. Durante o dia, uma nuvem para cobri-los no calor intenso. À noite, uma coluna de fogo para aquecê-los. E o Senhor sendo o guia deles em tudo. Para ensiná-lo a depender de Deus, a viver com Deus, a ter experiência com Deus. Por que Deus permitiu um caminho mais longo para o povo? Porque eles viveram 430 anos aproximadamente no Egito, só vendo as práticas idólatras lá de Faraó. Então aquele povo estava muito distante de Deus. Foi preciso um período, por um caminho mais longo para eles começarem a conhecer quem era Deus de fato. O Deus supridor, o Deus que responde a oração. Só que eles não entenderam o propósito e abortaram a missão. Como eles abortaram a missão? Pela murmuração. Então entenda bem uma coisa. Tem situações na nossa vida que a gente gostaria que acontecesse para ontem. E a gente fala, ai Senhor, não estou aguentando mais isso. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou na tua casa, eu estou na tua presença, mas esse negócio não muda, esse negócio não transforma, essa porta não abre, esse negócio não vem. Já parou para pensar que você está passando por um deserto? O seu coração ser provado por Deus? Já parou para pensar? Tem deserto que o Senhor nos conduz para ver o que há dentro do nosso coração. Amém? Então, uma murmuração, ela impede de você cumprir a missão que Deus tem para você. Porque Ele quer confiar algo grande. Mas se nós não formos gratos nas coisas pequenas, Ele não entregará nada maior. Amém ou não amém? Então esse povo, por murmurar, eles perderam a missão. Mas, olha o que diz aqui. Agora na NVI, por favor. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23, fala o seguinte. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Amém? Posso falar uma coisa para vocês? Mesmo diante daquele pãozinho dormido lá, daquele bife-bola, o zoiudo. É o zoiudo que tem para hoje. Glória a Deus pelo zoiudo. Amém? Se você olha e você, Senhor, obrigado. Sabe por quê? Certa vez, Jesus estava ministrando diante de uma grande multidão. O pessoal estava com fome. E os discípulos deles começaram a ficar nervosos. Senhor, nós não vamos encontrar comida, nem temos dinheiro para dar de comer esse povo. E aí aparece um menino com seu lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos. Imagine se Jesus fosse ingrato. Vai para lá, menina. Tá vendo que isso aqui não dá nada? Diante dessa multidão. O que é isso? Olha o exemplo que Jesus deu para nós. Ele pegou aquele pouco aos olhos humanos. Levantou para o céu e abençoou. Aquele ato fez que aquilo se multiplicasse. E a Bíblia fala que só de homens sentados tinham 5.000 homens. Mulheres não eram contadas nem crianças. A gente acredita que deva ter por baixo umas 15.000 pessoas, que aquele povo gostava de fazer filho. Vai que cada casal faça um filho, 15.000. Por baixo. O Senhor fala que ainda sobrou 12 cestos cheios, retornou. A gratidão te sustenta. A gratidão te mantém de pé. A gratidão faz você chegar ao propósito e cumprir a missão que Deus tem para você. A gratidão faz multiplicar até mesmo pouco. Um coração grato honra a Deus. Olha o que nós lemos aqui. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? E Ele vai se mostrando mais e mais no caminho, queridos. Então,
nós vimos já 2 pontos para sermos ali despertados para a missão. Primeiro ponto é despertar e buscar a vontade de Deus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo, amém? Terceiro ponto agora, submissão. Terceiro ponto, para sermos ali despertados para uma missão que Deus tem para nós, é ser submissos à vontade de Deus. Então, na mesma passagem de Efésios 5, 21, agora é na outra, na ACV, não é isso? ACF. São muitas traduções. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Gente, já pararam para pensar? Olha que interessante esse texto. Esse texto de Efésios, capítulo 5, logo em seguida, vocês vão ver quando Deus dá direção para a mulher se submeter ao seu marido, o marido amar a sua esposa, e logo depois, em Efésios capítulo 6, ele vai falar para os filhos honrarem os seus pais e obedecerem, e os pais não maltratarem, né, não levarem seus filhos à ira. Mas, muitas vezes, quando nós ouvimos essa palavra submissão, a gente só linka a submissão da mulher ao marido, não que não deva ter. Mas nós vamos entender que essa palavra sujeitai-vos, submetei-vos, é um contexto para todos, amém? Submeter o quê, pastora? A Deus em primeiro lugar. Para cumprirmos a missão que Ele tem para nós, nós temos que ter um coração humilde e nos sujeitar à direção que Ele tem para nós. Como? É para todos. Por exemplo, um homem dentro do seu lar, como ele vai se submeter à vontade de Deus? Cumprindo a missão que Deus deu para ele dentro do lar. Então, se o homem, a Bíblia fala que tem que ser o provedor, amém? Ele vai se submeter para cumprir a missão que Deus destinou para ele dentro do lar. Se Deus falou que o homem é o sacerdote do seu lar, é aquele que chama a família para buscar a Deus, é aquele que, né, tem autoridade, então ele se submete a essa palavra e vive a missão que Deus tem para ele. Se Deus fala que o homem tem que amar a sua esposa como ele amou a igreja, ele se submete. Vocês estão entendendo que a submissão é voltada primeiro para Deus? Da mesma forma, mulher. Quando o Senhor fala o posicionamento da mulher, como é que é o posicionamento da mulher? Se ela é casada, ela foi criada para ser uma auxiliadora, amém? Princípio de tudo. Ser uma auxiliadora. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu cumpro a minha missão dentro do meu casamento. Estão pegando, gente? Não é um fardo para mim, porque eu entendo que eu estou correspondendo a uma missão que Deus me deu. E eu me submeto a essa missão. Eu entendo que é uma direção de Deus para mim. Eu correspondo a essa missão. Quando ele fala que a mulher é administradora do seu lar, é ali em que ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Quando fala que tem que ser virtuosa, eu entendo isso, eu me submeto a isso. Não é fardo. Não é aquela questão, por que eu tenho que me submeter a esse homem? Não! Nós estamos nos submetendo a algo maior, a uma missão que Deus destinou para nós. Filhos, a mesma coisa. Honrai pai e mãe. Para quê? Para que seus dias se prolonguem nessa terra e tudo lhe irá bem. Então, quando eu entendo essa direção, eu me submeto. Mas a minha mãe disse, mas honra ela, amém? Você não precisa obedecer coisas que estão fora da palavra. É claro que se a tua mãe te manda roubar, você não vai roubar, porque isso é loucura. Mãe, eu não vou roubar. Eu não vou me prostituir, porque existe, gente, infelizmente. Coisas absurdas que a gente escuta. Não, você não precisa obedecer, mas não faz, mas não distrata. Porque você está debaixo de uma submissão que vem do céu, amém? Então, quando a gente começa a entender esse conceito, o que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Amém? Quando eu estou debaixo de uma missão que Deus me destinou, não é fardo para mim. Porque é Ele que está conduzindo.
Ele conduz e nós vamos com Ele. E vai fluindo naquilo que Ele tem para nós. Por que muitas pessoas sentem um fardo? Porque não entenderam esse conceito de submissão. Querem fazer tudo conforme o seu querer e a sua vontade. Só que, sabe, fica pesado. Porque você está carregando sozinho. Mas quando eu estou com Ele, eu faço aquilo que é da vontade dEle, flui. Ele me ajuda. Amém, gente? Então, nós vamos ver esse conceito de submissão, que é bênção de Deus para nós. Cuidar um dos outros. Por quê? A insubmissão que traz danos. A insubmissão que traz, que é a rebelião. A insubmissão que aborta a missão. Se uma mulher é insubmissa, se um homem é insubmisso à palavra de Deus, se os filhos são insubmissos à palavra de Deus, você está abortando uma missão que Deus tinha. Então, quando eu entendo qual é a missão que Deus tem para mim, eu fluo naquilo que Ele tem para mim. E não é fardo. Amém? E aí, porque a insubmissão traz danos. Olha o que diz aqui a palavra. Atos 9, versículo do 4 ao 5. Pode ser nessa tradução mesmo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo, ele estava indo contra uma missão que Deus tinha nessa terra, a princípio. E para ele ali foi um fardo, porque ele teve uma queda. E o Senhor falou o seguinte para ele: olha só, você está indo contra mim. A insubmissão, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Quando eu não me submeto a uma missão que Deus destinou para mim, eu sofro os ataques. O Senhor falou para Paulo: duro é para ti lutar contra os aguilhões. E aqui, nós já explicamos isso, mas é bom falar novamente. Esse aguilhão que o Senhor fala é aquele instrumento de domar boi brabo. É uma vara de madeira com a ponta afiada de ferro. Para que servia? Quando um animal, um cavalo, um boi era muito rebelde, muito brabo, o domador, ele ficava assim, alfinetando, machucando. Para quê? Cada coice que o bicho dava, cada revolta que o bicho fazia, levava ali uma ferroada. Vai amansar. O que isso traz para nós, gente? Quando nós resistimos à missão que Deus tem para nós. Quando nós não nos submetemos à direção que Ele tem para nós, nós somos feridos. Nós nos ferimos. Nós nos machucamos. Então a insubmissão traz danos. Quando uma mulher, quando um homem, quando um filho não se submete à vontade de Deus, traz danos, traz consequências, traz feridas. Amém? Então, um posicionamento insubmisso é lutar diretamente contra Deus. Agora, além, da submissão que nós falamos dentro do lar, porque o lar é a nossa primeira igreja, nós nos submetemos à vontade também daquilo, do plano que Deus tem para nós. Seja ali a obra que Ele quer realizar através da sua vida, o ministério que Ele quer realizar através da sua vida. E vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. O lema da nossa igreja, Mateus 28, do 19 ao 20. Pode ser na NVI, por favor. Pastor, a senhora está falando aí, beleza, mas eu ainda não entendi a minha missão. Agora vai abrir uma luz. Se você não entendeu até agora, a missão de Deus, a missão para a igreja, para os filhos, amém? Qual é a missão que Deus tem para nós? Portanto, o que Ele fala aqui? Vão, é uma ordem, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que isso é importante?
Porque muda o nosso conceito de cultuar a Deus. Eu pensava, pastora, que cultuar a Deus era só sentar no banco e ficar como espectador, analisando. O louvor hoje foi 9. Não, ontem foi 10, hoje foi 7. O pastor hoje não está com muita unção, não. A pastora está estranha. Irmão, é botar a mão na massa. É ser um ganhador de almas, pescador de homens. É ser um multiplicador de Cristo na terra. É ganhar pessoas para Jesus, é cuidar, tirar carrapicha, é orar, chorar. Aleluia! Não é só o pastor, não. Para mim tá legal. O pastor da igreja. Só o pastor da igreja. Santo dos santos, aquele que está lá no altar. Que vai ganhar alma, que não. Todos vão. Agora é com vocês a missão, agora é com vocês. Oportunidade que a gente está tendo disso. Quando a gente abre a nossa casa. A sua casa é um lugar de salvação, amém? A sua casa, o seu lar é um lugar para salvar vidas. Quando você abre a sua casa, quando você se dispõe, quando você doa do seu tempo, doa das suas forças, doa da sua energia, você está cumprindo uma missão de Deus nessa terra. Você está cumprindo um propósito do Senhor. Quando você está ali, você encontra uma pessoa na padaria, no mercado, e você para um pouquinho e presta teus ouvidos para ouvir aquela pessoa. De repente você fala assim, posso orar por você? Olha só, quer ir num lugar comigo? Para o homem não tem jeito não, mas para Deus nada é impossível. De repente você não conhece ainda esse Deus, mas vem cá. Deus tem a paz que você está precisando receber. Deus tem alegria. Ser um multiplicador de Cristo nessa terra. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos ser egoístas e egocêntricos. Não, eu quero Deus só para mim. Para resolver só meus problemas. Só para abrir minhas portas. Não, meu irmão. Você é um multiplicador do reino. Você está aqui com um propósito, expansão do reino de Deus. Sabe por quê? Nós não vamos levar, meu irmão, mais nada dessa terra. Você não vai levar mais nada, mais nem um brinco, meu irmão. Vai contigo lá no céu, nada. Tudo vai ficar. A única coisa que nós vamos levar são as obras que faremos para o Senhor. As almas que vamos ganhar. Sabe, a única coisa que vai contar naquele grande dia lá, o Senhor vai passar um memorial e vai falar, olha só meu filho, eu sei que aquele dia você estava cansado, eu sei que aquele dia você estava sem dinheiro, mas você deu um jeito, você arrumou um negócio, você limpou a tua casa, você se sacrificou, você abriu a porta da tua casa, você orou por aquela vida, você estava cansado, mas você se dispôs a se doar, aleluia! Isso tem peso para Deus. Isso conta para o Senhor, irmãos. E eu sei que muitas vezes é cansativo. Mas o próprio Jesus, ele veio para servir. Jesus deu um exemplo para nós aqui, tão lindo. Tão lindo. Ele fala aqui, queridos, João 13, do versículo 1 ao 5. João 13. Pode ser na outra versão, por favor. Fala o seguinte, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, e os amou até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E enxugou-lhe com
pegou a toalha com que estava cingido, irmãos. Ele deu o maior exemplo de servo, de humildade. Olha, eu estava lendo esse texto essa tarde, eu falei, meu Deus, ele já sabia que ia ser traído. Ele já sabia que ia voltar para o Pai. A Bíblia fala que ele amou todos até o fim. Ele amou todos até o fim. E o que ele fez? Ele se dispôs. Jesus quebra todo o conceito de que é um verdadeiro líder. Tudo. Sabe? Tem pessoas que pensam que o líder é aquele maioral, só faz isso, faz aquilo. Está no alto e sublime trono, intocável, não posso fazer nada, os holofotes são sobre mim. Jesus desceu, tirou suas vestes, pegou a toalha, pegou uma bacia e foi fazer a função do servo menor da casa. Vocês sabem que naquela época não tinha estrada asfaltada. As estradas eram de barro, irmãos. As conduções, o máximo que tinha era cavalo ou carroça. As pessoas andavam a pé. Não tinha sapatinho fechado, tênisinho da Nike, sei lá, ou a marca aí moderna. A Nike acho que é, sei lá, ainda está... Não tinha nada disso não. Sandália de couro, pé fedido, suado, unha encravada, aquela terra, aquele barro entranhado, aquele pezão rachado, bonitão. Sabe qual era a saudação dos anfitriões, das pessoas que quando recebiam os seus visitantes, chamavam o servo menor. Ei, garotinho, ô menino, vem cá, você aí. Pega aí a bacia, pega a toalha. Lava o pé desse indivíduo aí. Jesus ele se coloca nessa condição de servo, de lavar os pés. Sabe o que o Senhor está falando para nós essa noite? Sabe o que o Senhor falou para mim nessa tarde? Ele falou assim, minha filha, quando tu está lá, dia de célula, e às vezes a gente fica que nem eu, né? Vamos passar a vassoura aqui. Passa lá, vamos lá, jogar água lá no banheiro rapidinho. Vamos lavar a louça, esconde a louça, esconde o negócio lá. Bota os tapos, trem lá. Vamos fazer aqui uma comidinha. Vamos lá. Toda descabelada. Às vezes chega gente cedo, fica desesperada. Menina, pelo amor de Deus, tem que tomar banho, eu tô toda suja aqui. Volta daqui a 20 minutos, em nome de Jesus, que eu tô toda descabelada, o cabelo tá igual um sol. A roupa toda suja, toda suada. Vai, volta para eu tomar um banho. Em nome de Jesus. Sabe? Nós estamos servindo Jesus. Quando você abre a sua casa, você está preparando o ambiente. Cuidado, o zelo. Às vezes é cansativo, irmãos. Às vezes cansa. Mas vale a pena. Vale a pena porque cada alma... Cada vida, que através da sua vida, através da sua casa, através do teu serviço, é tocado por Deus, é curado, é transformado, é liberto, uma família salva. Aleluia! Aleluia! Jesus está falando conosco aqui essa noite. Ei! Aleluia! Se submeta à minha missão, se submeta à minha vontade. Me sirva de todo o seu coração, meu irmão. Não tem essa bobeira. Sabe por quê? Título não entra no céu. Para mim, meu irmão, se eu tiver que ficar na portaria, eu amo ficar na portaria. Se eu pudesse, eu ficava ali igual um povo, abraçando todo mundo. Às vezes eu fico, vem cá, vem cá. Eu gosto. Às vezes servir. Tão bom você poder estar servindo alguém. Sabe, essas coisas é porque eu sou pastor, porque eu sou pastora. Que isso, irmão? Você é servo em primeiro lugar. Se o próprio rei dos reis... O próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, o meu Salvador, ele se prostrou a lavar os pés. Meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus dava aula para criança, gente. Aí, Lívia,
Não, ministério infantil não. Eu quero pregar em grandes auditórios. Eu amava ficar com as crianças lá, gente. A gente viajava. Um dia, vamos criar aqui Sansão, sei lá, a gente começou a desenhar, cada um desenhou uma perna, outro desenhou um braço, desenhou a cabeça, um monstro. Vamos se esconder aqui. A gente fazia uma cabana lá e contava história para eles, me amarrava, eu gostava daquele negócio. Mas, gente, é muito bom. Jesus parava para dar aula para a criancinha. Os discípulos falavam, sai, deixa essas crianças embora. Não, o reino dos céus é deles. Deles saiu perfeito louvor. Sabe? Servir a Deus. Às vezes a gente entra no local, eu vou escolher o ministério. Qual que está mais em evidência? Sabe qual que está mais em evidência? Aquele que está precisando. Meu irmão, é isso. Quer servir? Achou? O que está precisando? É para lavar um banheiro? O que está precisando? É para estar mais cedo aqui para ligar? É isso que está precisando? É o que? É precisando? Aleluia? Amém? Ser fiel. Sirva, porque onde Deus tem para te levar, Ele vai conduzir. Jesus, irmão, serviu a todos, sabendo que ia ser traído, continuou amando até o fim. Amém? Aleluia! É lindo demais esse nosso Deus, né? Não, gente, eu amo esse Jesus. E para continuar aqui, João 13, do versículo 12 ao 15 agora. João 13, do versículo 12 ao 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Jesus está falando com a gente agora. Entendeis? Vocês entenderam? Entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dize bem, porque eu sou. Está entendendo? Não afetou a identidade dele, porque ele serviu. Porque tem que me chamar. Não, irmão, ele sabia quem ele era. Ele sabia. Eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis... Como eu vou cumprir uma missão? Servindo aos meus irmãos. Eu estou servindo a Deus. Amém? Porque ministério não está voltado para o ego. Porque para mim, não. Sempre quando Deus dá algo, sempre quando Deus dá uma missão, é em prol do outro. Deus levantou Davi em prol de um povo. Então, qual a intenção do nosso coração? É só para o meu ego? Só para eu ter um título? Só para eu ter um nome? Ou para eu servir ao meu irmão? Para eu me submeter à vontade de Deus e cumprir a missão dele aqui nessa terra. Independente se hoje eu estou lavando prato, se amanhã eu estou ministrando. Independente, irmão. Estou servindo e estou feliz. Glória a Deus por tudo. Aleluia. Amém. Porque o nosso papel aqui, a missão que Deus nos deu, não é voltada para o nosso ego, é para o outro. O que eu posso beneficiar, o que eu posso cooperar, o que eu posso somar, o que eu posso acrescentar, amém? Eu estou cumprindo a missão de Jesus. Vamos ver isso na palavra? Filipenses capítulo 2, versículo do 4 ao 8. Filipenses 2, do 4 ao 8. Fala o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então ele foi submisso à vontade de Deus. Irmãos, tem muita alma lá fora para ser ganha para Jesus.
muita alma. Se nós abrirmos nossos olhos espirituais, quantas pessoas que você circula e que de repente nunca ouviu falar de Deus. Tem muita ovelha que está perdida, mas o Senhor quer levantar a cada um de nós para resgatar essas ovelhas perdidas.